A promiscuidade está aumentando. A promiscuidade está crescendo atualmente. A porcentagem de mulheres de 18 a 29 anos que já tiveram 10 ou mais parceiros está em um recorde histórico de 17%. Isso é mais que o dobro do que era em 1989, há 35 anos atrás. Além disso, entre essas mulheres, o número das que tiveram relações com um estranho, ou seja, alguém conhecido em um bar, clube ou aplicativo de namoro, aumentou de 20% em 1988 para impressionante 60% no ano passado. Este vídeo, no entanto, não vai se aprofundar nos motivos por trás desse aumento, porque já fiz isso explicando as 6 principais razões para isso. O foco aqui será discutir as consequências que esses números podem trazer para a sociedade, caso essa tendência continue. E para não deixá-los curiosos, vou ser direto. O cenário não parece nada promissor. Se as coisas continuarem assim, tempos muito sombrios está à frente para as próximas gerações de crianças, homens e também para as mulheres. Dito isso, vamos direto ao ponto. A consequência número 1. Razão número 1. A próxima geração de crianças enfrentará dificuldades. Vários estudos demonstram que crianças criadas em lares monoparentais apresentam desempenhos piores em praticamente todos os aspectos em comparação com aquelas criadas em lares com ambos os pais. Elas tiram notas mais baixas na escola, têm menos chances de praticar esportes ou participar de atividades extracurriculares. São mais propensas a abandonar os estudos, menos inclinadas a frequentar a faculdade, têm taxas de empregos mais baixas, ocupam empregos de salários menores, enfrentam mais problemas de saúde, têm maior probabilidade de cometer crimes e acabar na prisão, além de serem mais propensas a divórcios quando adultas. Além disso, a situação econômica dessas crianças é preocupante. Quase metade dos filhos de mães solteiras vivem atualmente abaixo da linha da pobreza, enquanto apenas 13% das crianças em lares com ambos os pais enfrentam a mesma situação. Mas o que tudo isso tem a ver com a promiscuidade? Bem, a promiscuidade, especialmente a feminina, está diretamente ligada ao aumento de crianças criadas por mães solteiras, por 2 motivos principais. 1. Gravidez não planejadas. Um aumento da promiscuidade leva a mais casos de mulheres engravidando acidentalmente. Se a mulher decide ter o bebê sem um parceiro presente, ela acaba criando a criança sozinha. 2. Maior probabilidade de divórcio. Mulheres com histórico de promiscuidade têm uma probabilidade 6 vezes maior de se divorciarem do que aquelas que não tiveram parceiros antes do casamento. Quando o divórcio ocorre e já existem filhos, a mãe geralmente assume a criação sozinha. Dos 2 cenários, o primeiro e mais preocupante, crianças que nunca têm contato com o pai enfrentam consequências ainda mais graves, especialmente os meninos. Isso ocorre porque sem uma figura paterna, um garoto perde a chance de ter um modelo masculino para orientá-lo no desenvolvimento de sua masculinidade. As meninas, por outro lado, geralmente têm a mãe como referência de feminilidade. No segundo cenário, o divórcio, o impacto deve variar dependendo da idade da criança, quando os pais se separam. Se o divórcio ocorre aos 18 anos, o impacto tende a ser menor, pois o pai esteve presente durante a maior parte da infância. No entanto, se a separação acontece antes dos 5 anos, as consequências podem ser tão graves quanto ao primeiro cenário, já que a criança ainda está em estágio inicial de desenvolvimento. No fim, tudo isso se conecta à questão de promiscuidade. Escolhas como relações casuais sem proteção ou um histórico de múltiplos parceiros aumentam significativamente as chances de uma mulher acabar como mães solteiras, o que, como mostrado, prejudica a qualidade da criação de seus filhos. Essa é a primeira consequência. Vamos para a segunda. Os homens também são impactados pela promiscuidade feminina. Essa questão é um pouco mais complexa, porque o impacto varia dependendo da posição do homem na pirâmide social. Para os 10% dos homens que estão no topo, a promiscuidade feminina pode ser benéfica. Já para os 90%, quase sempre traz desvantagens. O lado dos 10% do topo. Os homens no topo da hierarquia social se beneficiam porque isso está alinhado à sua estratégia evolutiva, atrair o maior número possível de mulheres para espalhar seus genes. Esses homens, por serem altamente desejados, têm inúmeras opções de parceiras sexuais. Mesmo não engravidando essas mulheres, ele ainda aproveita uma vida repleta de variedade e novidade, e no mínimo uma sequência constante de doses de dopamina. Essa abundância de opções lhe proporciona uma sensação de realização, ou pelo menos uma vida cheia de emoções momentâneas. O lado dos 90% restante. Para os homens fora desse grupo seleto, a situação é bem diferente. Quando a promiscuidade feminina aumenta, o jogo do namoro se torna um campo de competição desigual. Isso acontece porque o namoro de certa forma funciona como um jogo de soma zero. O que em um grupo ganha, o outro perde.
Enquanto os 10% do topo aproveita a abundância, os 90% ficam com muito menos oportunidades. Por outro lado, em um cenário onde a monogamia prevalece, há uma distribuição mais equitativa entre os homens e mulheres. Isso significa que, teoricamente, todos os homens têm uma chance, independente da posição na hierarquia social. Com o aumento da promiscuidade, essa dinâmica mais equilibrada tem desaparecido. A competição no mundo dos encontros se intensifica, e os homens que não estão no topo acabam ficando em uma situação desfavorável. Se quiser se aprofundar nesse tema, há outros vídeos que detalham ainda mais como o aumento da competitividade no namoro afeta os homens. Dito isso, vamos para o próximo ponto. Razão 3. Colapso populacional. Embora pareça dramático à primeira vista, o colapso populacional é uma probabilidade real, e os dados apoiam essa preocupação. Em quase todos os países ocidentais, as taxas de natalidade para contextualizar. Estados Unidos 1,7, Reino Unido 1,6, Canadá 1,5, Itália 1,2, Alemanha 1,5, Austrália 1,6, Brasil 1,7. Para que uma população se mantenha estável, a taxa de natalidade precisa ser pelo menos 2, pois são necessários 2 indivíduos, um homem e uma mulher, para gerar uma criança. Para que a população cresça, essa taxa deve ser ainda maior, em torno de 2,5 a 3 filhos por mulher. Curiosamente, esse número reflete o desejo médio de filhos que as mulheres afirmam ter, o que levanta a questão: por que tantas mulheres acabam tendo menos filhos do que desejam? O impacto da promiscuidade no declínio das taxas de natalidade. Há 60 anos, as mulheres costumavam se casar em média aos 20 anos e começavam a ter filhos logo em seguida. Naquela época, a taxa de natalidade era de 3,5, e as famílias frequentemente tinham 3, 4 ou 5 filhos. Avanços na saúde garantiam que a maioria dessas crianças crescesse e repetisse o ciclo, contribuindo para o crescimento populacional. Hoje a realidade é muito diferente. Praticamente nenhuma mulher se casa aos 20 anos. A média atual está se aproximando dos 30. O motivo: muitas mulheres veem os 20 anos como um período de exploração, estudo e construção de carreira, adiantando a ideia de formar uma família. A prioridade é a educação e a estabilidade financeira, o que faz com que muitas não levem o namoro a sério, muito menos consideram ter filhos. Por volta dos 30 anos, muitas percebem que o tempo está acabando para alcançar o objetivo de ter 2 a 3 filhos. Nesse momento, idealmente, já deveriam ter um parceiro ao longo prazo para que começasse uma família imediatamente. Contudo, cerca de metade das mulheres só se casam após os 28 anos, e em parte devido aos anos de relacionamento casuais ou foco em outras prioridades. Esse atraso causa 2 problemas: tempo limitado para construir uma família. Para muitas mulheres que ainda não têm um parceiro aos 30 anos, é necessário gastar de 2 a 3 anos procurando alguém adequado e mais 2 ou 3 anos construindo um relacionamento estável. Isso leva à faixa de 35 anos ou mais, o que limita o número de filhos que podem ter biologicamente. 2. Declínio da fertilidade. Após os 35 anos, as chances de conceber caem drasticamente, e aos 40 anos quase são nulas. Isso significa que mesmo que uma mulher queira mais filhos e tenha condições financeiras para criá-los, ela está biologicamente impossibilitada de fazê-los. As consequências para a sociedade. Quando ampliamos a visão para a sociedade como um todo, percebemos que essa tendência resulta em um colapso populacional. Um dos primeiros sinais disso é a inversão da pirâmide populacional que já ocorre na Coreia do Sul. No curto prazo, isso coloca enorme pressão sobre a população ativa, de 20 a 60 anos, que precisa sustentar financeiramente não apenas os próprios estilos de vida, mas também os idosos, acima dos 65 anos. Os jovens abaixo dos 20 anos, principalmente por meio de impostos. Essa carga adicional leva a menos nascimentos, agravando ainda mais os problemas. No longo prazo, o resultado é o colapso gradual das populações. Essa é a terceira razão. Agora vamos para o último ponto. Razão 4. Impacto negativo nas próprias mulheres. Por mais irônico que pareça, a promiscuidade feminina muitas vezes prejudica as próprias mulheres que a praticam. Essa autossabotagem, embora não intencional, pode levar a vários problemas emocionais e sociais. Mulheres menos felizes em seus casamentos. Estudos mostram que as mulheres com um passado promíscuo tendem a ser menos satisfeitas em seus casamentos, mesmo que não cheguem a se divorciar. Muitas acabam se sentindo presas ou entediadas na relação. Um dos motivos para isso parece ser o efeito de comparação, algo comum após anos de envolvimento na cultura de encontros casuais. Esse efeito faz com que as mulheres fiquem constantemente comparando o parceiro atual com experiências passadas, levando à mentalidade de que a grama do vizinho é mais verde. Essa comparação é amplificada por tendências atuais. Esse comportamento cria um problema. Ao se casarem, a chance de um marido ser melhor, em comparação com os outros parceiros anteriores, é muito baixa.
Estatísticas mostram que ao menos da metade das mulheres considera seus maridos como o melhor parceiro íntimo que já tiveram. Em contraste com 100% das mulheres que tiveram apenas um parceiro, relata que seus maridos são os melhores nesse aspecto. Arrependimento e preocupações após encontros casuais. Outro ponto é o impacto emocional e psicológico. Estudos revelam que as mulheres sentem muito mais arrependimento após encontros casuais do que nós homens. 40% das mulheres relatam arrependimento contra 25% dos homens. 40% das mulheres acham que a experiência é insatisfatória, comparando com 30% dos homens. Mais da metade das mulheres se preocupa com a própria segurança, enquanto apenas 1/3 dos homens compartilha essa preocupação. Na maioria dos aspectos avaliados, as mulheres demonstram ter mais preocupações do que os homens quando o assunto é intimidade casual. Esses dados reforçam para as mulheres esses encontros tendem a ter consequências emocionais mais negativas, enquanto os homens frequentemente lidam com eles de forma mais leve. Conclusão: por mais que a promiscuidade seja promovida como uma forma de liberdade, os resultados raramente trazem benefícios para as mulheres envolvidas. Pelo contrário, os dados indicam que isso frequentemente leva a arrependimentos, inseguranças e dificuldades futuras, especialmente quando se trata de formar relacionamento duradouro e satisfatório. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Isso ajuda bastante o canal e faz com que mais pessoas tenham acesso a discussões como essa. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Usa um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu, e ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.